E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Eu gostaria de começar definindo 3 verbos que são muito comumente, são muito confundidos hoje. E as suas interpretações também fazem... Hoje nós conhecemos muito sobre esses 3 verbos, mas confundimos muito sobre eles. Porque nós somos um povo muito espiritual. Somos um povo muito estudioso, que sempre está buscando sabedoria. E isso é um ponto muito positivo para nós da Igreja de Cristo. Nós buscamos muito isso. Mas às vezes confundimos as coisas quando deixamos de meditar do que elas significam. Às vezes pecamos quando ouvimos palavras e não buscamos o que essa palavra quer dizer, o que realmente significa. E eu, com o passar desse tempo, eu já fiz testes e já vi testes sendo aplicados de várias maneiras sobre isso que eu vou fazer agora com vocês também. E as pessoas, quando você pergunta, elas param e pensam: eu nunca pensei sobre isso. Ou eu nunca parei para ver o que essa palavra realmente quer dizer. Eu sei que pode ser pessoas aqui também que já sabem dessas 3 palavras que eu vou falar, mas é muito bom a gente refletir nisso. E quando estamos falando de atividades que envolvem Deus e Sua palavra, nós precisamos ser muito cuidadosos, zelosos e responsáveis com isso. Porque se estamos falando da palavra de Deus, temos que saber o que exatamente nós estamos falando. Mas então vamos lá, eu quero a participação de todos agora. Quem quiser falar, fique à vontade. Existe alguma diferença? Acho que está muito alto. Existe alguma diferença em cantar, louvar e adorar? Sim ou não? Se sim, qual? Se não, por quê? Fiquem à vontade. Existe? Cantar, louvar e adorar. Cantar são palavras soadas, uma certa melodia. Sim. Louvar é elogiar algo ou alguém. Isso. E adorar é a sua vida sendo transformada como forma de adoração a Cristo. Isso, é um ponto de vista, essa parte, sobre a adoração. Mas os 2 primeiros pontos estão 100% corretos. Não que o último esteja errado, também está certo. Mas eu já vou falar sobre adorar, mas não está errado. Mais alguém? Se existe diferença entre cantar, louvar e adorar, ou se não, o que vocês acham? Existe diferença? Sim, não? Entre cantar e louvar, tem alguma diferença? Sim? Cantar é a expressão da voz e instrumento também, representar uma música. Cantar mesmo é uma música. Isso, uma melodia qualquer, né? Pode ser música dedicada a alguém, pode ser uma música qualquer música. É cantar. Louvar não precisa estar gravada na música. Louvar é a melodia. Isso. Uma música que elogia a Deus, as coisas que ele faz. Exatamente. O pessoal está realmente muito bem treinado aqui, né? Está sabendo muito bem. Em muitos lugares, quando eu faço essa pergunta, ou eu participei de treinamentos que foi feita essa pergunta, o pessoal falou: e tem diferença? Cantar, louvar e adorar? Existe uma diferença? Porque quando você fala isso, a pessoa, ela pensa: se eu estou cantando, se eu estou louvando, eu estou adorando, eu estou fazendo os 3 num só, quando eu estou aqui na igreja fazendo. Sim e não. Você pode fazer isso, mas também não. Então, cantar, como foi dito aqui, é um verbo que significa emitir sons com a voz. Salmodiar melodias. Salmodiar é também do grego, é cantar com a voz com auxílio de instrumentos. Salmodiar é isso, é cantar. Louvar significa nada mais, nada menos que elogio, como foi dito aqui. E adorar, como você disse, mas também, junto com o que você disse,
tem a ver com prostrar-se ou render-se a. Então, adorar também significa com prostrar-se. O que é prostrar-se? É literalmente eu me ajoelhar perante Deus, ou render-se a Deus, o que é o que nós fazemos aqui. Todos que estão aqui buscam fazer isso, render-se a Deus. Isso é um ato de adoração. As três ações podem vir juntas e muito bem quando acontecem juntas, mas não necessariamente precisamos cantar para elogiar alguém, certo? A gente não precisa cantar para elogiar alguém. Imagine você cantando toda vez que as irmãs fazem uma comida muito boa, cantando uma canção para elas, elogio, mas até aí tudo bem, mas a segunda opção você adorando as irmãs, se prostrando com o rosto em terra e falando: ó, irmãs com mãos maravilhosas, nem Salomão no seu esplendor foi capaz de conseguir saborear da sua comida, né? Não faz sentido adoração assim, não faz sentido, como trazendo a parte do louvar também. Claro que a atitude que as mulheres fazem na cozinha, de cozinhar para os homens, cozinhar para a igreja, o que for, é uma atitude que a gente sabe que é louvável, uma atitude de elogio. Mas a adoração é diferente. Isso não se encaixa fazer isso para uma mulher ou para um homem ou para qualquer tipo de coisa que seja a não ser Deus. Adoração é reconhecer Deus, né? Mas a gente vai falar mais sobre adoração. Não quero ultrapassar ainda meus... Falando sobre cantar, qualquer um pode cantar. Qualquer pessoa pode cantar. Alguns cantam bonito, afinado, outros nem tanto, né? Então é normal. Mas cantar é algo que os homens fazem que os homens fazem necessariamente para Deus. Temos muitas pessoas que cantam amores, paixões, ações, histórias, ações detestáveis em música, falando sobre somente cantar. Mas a música da Bíblia fala e envolve não somente a voz, mas também o corpo, as emoções. Cantar é uma ação poética, podemos cantar orações, histórias, lutas, sacrifícios, edificações mútuas e entre outras. Pois diferente do mundo e das canções, a nossa canção tem um tema só, que é Deus e tudo que envolve Deus. Muitas vezes, com medo de sermos comparados ou por muitos julgamentos, esquecemos de expressar as nossas canções. Cantamos igual robô, a gente canta no automático. Às vezes a letra que está passando lá nem toca mais nós, porque a gente, talvez por vergonha de se expressar. Eu também não estou falando aqui para começar a pular e rodar, né? Não é muito legal isso, mas às vezes por medo de eu me expressar, de eu sentir o que a canção está dizendo, eu me torno robótico, eu me torno frio. Poderia até dizer frio e calculista, porque eu estou calculando que eu não vou expressar muito para o irmão do lado não ver. Uma vez eu estava fazendo uma regência, e o momento da regência foi muito legal, porque no Helicamp, uma regência antes eu errei feio em uma canção. Na regência seguinte eu cantei a canção de volta e foi tão bonito, todo mundo cantou tão bem e eu acertei que eu me emocionei com a canção. Aí eu terminei a canção e falei com as pessoas que estavam próximas de mim, me segurei para não chorar. Aí a pessoa falou para mim: por quê? Por que você se segurou para não chorar? Eu falei: porque eu estou lá na frente, não faz sentido eu ficar chorando para o pessoal. Ela falou: é aí que é o problema. Você não se expressou com o que realmente teu coração estava sentindo da canção. Então, eu fui robótico nesse momento. Aí a pessoa falou para mim: se expressa, deixa o que está acontecendo. Claro, você está lá na frente, você não vai cair chorando, né? Mas você tem que deixar se expressar. E isso para mim fez muito sentido, sobre a ideia de eu sentir o que eu estou cantando, sobre a ideia de não ser robótico, né? Não ficar muito no
robótico mesmo. Acho que eu não achei a palavra certa para me falar, mas então eu senti o que eu estou cantando. Entender quando eu falo da letra, do que está falando lá na letra da música, o que está passando, é eu saber quantas vezes nós cantamos, quantas várias vezes nós cantamos a alegria. E realmente a gente está alegre por estar cantando essa canção, porque todo mundo conhece, mas simplesmente porque eu sei, nem olho lá no telão, não tem problema, não é necessário estar olhando lá, eu sei da letra. Pode falar, pessoal. Sim. Uhum. Isso. Muito bom. Uma coisa que vai acontecer aqui, acontece muito conosco e já acontece aqui também, em qualquer lugar no mundo inteiro, é a gente focar muito na técnica, no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que fazer. Esse momento da música eu tenho que cantar mais alto, aquele mais baixo, esse mais rápido, esse mais lento. E o que eu disse que vai acontecer aqui, porque nós vamos treinar isso com a igreja, com a congregação toda. Nós vamos treinar tempo, nós vamos treinar regência, nós vamos treinar voz, nós vamos treinar dinâmica, o momento de cantar alto, o momento de cantar baixo, o momento de cantar rápido, o momento de cantar lento, dentro de uma única música só. Então isso pode acontecer e provavelmente vai, porque você vai estar focado naquele momento nas técnicas. Mas a ideia é eu aprender a técnica e depois que eu sei da técnica, é eu cuidar do sentimento que aquela música está me passando. Uma vez me falaram assim, que a canção, ela é o ministério de louvor e o ministério da palavra. Essas duas coisas são diferentes e cada um tem o seu ponto de vista, o seu ponto de trabalho. E essa pessoa que disse isso, ela está errada, porque o louvor faz tão parte do ministério da palavra quanto a própria pregação, porque afinal nós cantamos o quê? A palavra. Nós cantamos a palavra e o louvor tem o mesmo poder. O louvor tem o mesmo poder de edificar uma pessoa, de tocar uma pessoa, do que uma pregação, e às vezes mais ainda. Não que eu esteja desmerecendo a pregação, eu jamais tiraria uma pregação de lugar nenhum, eu acho que é muito importante uma pregação, mas o louvor é tão importante quanto a pregação. Então é uma coisa que a gente às vezes não presta atenção. A gente foi em uma campanha na Arapiraca, o Gabriel participou, e teve um momento que a gente cantou na frente do hospital, onde tinha um monte de gente saindo, entrando. Aí depois a gente conversou entre nós sobre aquele momento, o que aconteceu, e cada um deu o seu ponto de vista. Eu achei interessante que as enfermeiras lá dentro pararam para olhar, as pessoas que estavam de cadeira de roda e na maca levantaram para olhar. E eu falei, pessoal, a gente ficou pro lado de fora, então tinha uma parede assim com um monte de janela. Falei, quantas pessoas esse louvor que a gente cantou chegou até elas e a gente nem sabe, a gente nem viu. Então a gente viu que como é o poder do louvor. Como é o poder do louvor não só de uma pessoa, mas da igreja. Todos nós, juntos, não um só. Mas eu não estou dizendo que precisamos dramatizar no ato que eu estou falando, ou retirar dele a racionalidade que existe quando cantamos as Escrituras. As Escrituras mexem com todo o nosso ser. Quando cantamos, podemos ter acesso a áreas que talvez uma conversa não consiga. Quando cantamos, às vezes uma conversa não consegue acessar lembranças e sentimentos que uma conversa não chegue. Cantar tem seu papel em vários momentos das nossas vidas, seja momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de dor, momentos de celebração, contemplação, entre outros.
Em Tiago 5,13 diz: alguém que se sente feliz, que cante louvores, que ele cante louvores. O motivo maior da nossa canção deve ser sempre o nosso Senhor e tudo o que Ele fez e faz por nós, o seu povo, nós o seu povo. Como o salmista diz: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmos 13:6. Então, irmãos, o poder da nossa música está no que cantamos, no que falamos, nas palavras que cantamos, e não em nós mesmos, em nossa habilidade de dons. Não é isso que está a nossa força, é nas palavras que cantamos. Se fosse assim, nós não cantaríamos como igreja, cantaríamos individualmente. Só um ou dois cantaria, no entanto, mas no entanto não é só isso que acontece. E sabe por quê? Porque o poder da música que a igreja canta, ele está no Evangelho. O poder da música que a igreja canta está nas palavras de Deus, nas Sagradas Escrituras, que é o poder de Deus para a nossa salvação. Precisamos cuidar do que cantamos, nós precisamos ter ciência disso, temos que ter cuidado ao fazer a igreja cantar, e proclamar frases de efeito, sentimentalismo. Nós temos que ter cuidado, principalmente como regentes ou as próprias mulheres, quando vão reger para as próprias mulheres ou para as crianças. Nós precisamos ter cuidado quando estamos regendo algum cântico, alguma coisa, e não conhecemos daquela palavra. Então uma pulguinha atrás da orelha que eu quero deixar para todos é sempre quando eu vou ensinar um cântico novo, ou um cântico que eu já conheço, se tem uma palavra que eu tenho dúvida, eu preciso ir lá e pesquisar o que essa palavra quer dizer. Pode falar, Pedro. Eu confesso que eu achei por um tempo também. Quando eu era da Igreja Católica eu achava. A gente tem vários exemplos. Por exemplo, átrios do Senhor. Todo mundo sabe o que é átrios? Oi? Átrios, nos átrios do Senhor, sabe? Não. Nos átrios é entrar na presença de Deus. Átrios, isso, eu falei. Não, átrios, tá, desculpa, acho que eu falei meio. A minha dicção não é tão boa, não. E galardão? Todo mundo sabe o que é galardão? Galardão. Prêmio? Isso. É uma recompensa. E entre outras palavras, né? Uma palavra que a gente usa nos louvores da gente que chama grego. Uhum. Um irmão nosso, lá de Belo Horizonte, Eugídio, você conhece? Sim. Ele é autor de vários, centenas de louvores. E ele é autor também desse autor, também de dar uma coisa. Uhum. Ele é uma deles de ser tirado. Uhum. E o que significa essa palavra? Grei. Agora eu já ouvi sobre essa palavra grei. Deixa eu lembrar. Rebanho. Isso mesmo. No caso, ovelha, rebanho de ovelhas pode ser chamado de grei. Quando Jesus fala. Isso. Da grei de Jesus é das ovelhas. A gente tem, não sei se no Ebenezer tem essa disciplina Teologia dos Cânticos. Não tem, né? Tem? Da Arca, né? Então eu fiz essa disciplina de Teologia do Cântico quando a gente foca em saber o que o cântico quer dizer. Onde você pega o cântico e destrincha ele inteiro e vê o que ele quer dizer. Tanto que a gente fez com o do Eugi, eu lembro, e ele tem vários versículos dentro de um cântico só. Mas, voltando ao foco principal, então a gente tem que ter cuidado com as palavras. Se eu não sei, se eu não entendo o que essa palavra quer dizer, eu vou pesquisar o que ela quer dizer para mim saber o que eu estou cantando.
entendeu? Para me saber a mensagem que realmente esse louvor está passando. Então, falando sobre louvor, para se ter um elogio a alguém, é preciso de humildade para reconhecer bem o que o alvo do meu elogio faz. Algumas pessoas aqui já ouviram isso que eu vou dizer agora, mas vocês já viram algum noticiário uma vez, foi bem falado, uma mulher que achou uma mulher que trabalhava no aeroporto, achou uma mala de dinheiro dentro do banheiro. Ela foi limpar, achou a mala de dinheiro e devolveu, né, essa mala de dinheiro para o dono, sem pegar um centavo. E na manchete lá aparecia: uma atitude louvável, ou seja, digna de reconhecimento. Para elogiar, eu preciso me expressar, né? Eu preciso falar. Minha esposa não vai se sentir amada quando ela faz uma comida, alguma coisa, e eu simplesmente vou lá e solto um arroto quando eu termino de comer. Talvez para nós homens, sentar um arroto significa que a gente está satisfeito, mas para nossa esposa, talvez não, com toda certeza, não vai ser uma atitude louvável da nossa parte. Mas uma atitude louvável da nossa parte é falar, agradecer pelo que ela fez, agradecer pelo trabalho dela, dizer o quanto aquilo foi bom, o quanto me satisfez. Ela com certeza se sentirá muito mais amada se você verbalizar isso, a sua gratidão pelo que ela faz, por tudo que ela cuida para você. Em Hebreus 13:15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuadamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Lábios que confessam, precisamos confessar, expressar a nossa gratidão, as palavras, através das palavras, a Deus. E não somente a Deus, como também as coisas que precisamos mostrar a nossa gratidão, mas principalmente a Deus. Mas então, por que será que a Bíblia nos diz que o louvor pertence a Deus? Por que será isso? Porque realmente pertence, pois nada do que fazemos de nós mesmos. Nenhuma glória é para nós, não seríamos ou faríamos nada se não fosse por Deus, pois Ele é o motivo e a razão. Está muito baixa a minha voz lá atrás? Então vou falar mais perto agora aqui. Pois Deus é o motivo da razão. Vamos tirar Deus do nosso meio e vamos louvar. O que sobra para nós? O que para nós sobra? Mas se nós tirar Deus do nosso meio, não sobra nada para nós. Nós ficamos sem nada. Vai sobrar carne, pessoas, egocentrismo, ativez, soberba. Só sobra isso, se tirarmos Deus do nosso meio. Mas o que o salmista diz em Salmo 59:17? Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Salmo 59:17. A quem pertence o louvor do salmista? A gente sabe. E por quê? Porque é Deus quem é e é Deus quem faz tudo. E sobre adorar? Agora, adorar é muito mais do que simplesmente cantar ou reconhecer o que Deus faz. Reconhecer o que Deus faz e o que Ele é e reconhecer. Ele é muito mais do que isso. É buscá-lo, é se submeter a Ele, é viver a vida em função dEle, é se prostrar em obediência total à vontade dEle. É literalmente não mais eu, mas Cristo. Deus não divide a glória, a honra e o louvor dEle com mais nada e ninguém, porque dEle e por Ele são todas as coisas. E ponto final. Quem é Deus? João 4:24 diz: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Se eu vou adorar a Deus, eu preciso entender que eu
o adoro como Ele quer ser adorado, não como eu quero adorar Ele, mas como Ele quer ser adorado. Eu não sou livre para escolher como, onde, quando e qual horário eu devo adorá-lo, e sim Ele é quem determina a forma que eu o adoro. E Jesus começa dizendo: é necessário que seja em espírito e em verdade. Não temos escolha, a não ser que seja em espírito e em verdade. Não é o que me agrada, o que toca em mim, o que Ele quer e ponto. Muitas pessoas querem adorar a Deus, mas querem juntamente com isso adorar o dinheiro, ou tantas outras coisas que se disfarçam de divindade em nosso meio. Pode ser um cônjuge, um filho, um emprego, um status, poder, beleza ou qualquer outra coisa. Deus não divide o trono dele. Jesus disse em Mateus 4 a Satanás: pois está escrito, só adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus 4:10. Então, eis-me aqui, para quê? Só para cantar? Qualquer um pode fazer isso. Para louvar a Deus? Sim, qualquer pode fazer isso, mas muitas pessoas que não conhecem a Deus não vivem em comunhão com Jesus. Não têm suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Podem chegar a reconhecer a bondade de Deus, pois eles também provam da chuva que cai do céu. Pois Deus faz cair sobre justos e injustos. Mas tem uma coisa que nem todo mundo consegue ser, que é o que nós aqui somos: adorador. Nem todo mundo consegue ser, porque não está buscando isso, mas nós estamos, e nós somos adorador. Você é um adorador, todos que estão aqui é um adorador. Nós temos que sempre pensar nisso, entender o que realmente a gente está fazendo. Os adoradores, o que nós somos adoradores? Reconhecem a dependência de Deus. Nós que estamos aqui reconhecemos isso, senão ninguém estava aqui agora. Nós reconhecemos que somos dependentes de Deus. Isso nos fazem adoradores. Como Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Logo após Jesus mandar eles ir embora, né? Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Para onde vamos? O que vamos fazer? Pois Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João capítulo 6, do 68 ao 69. Se não for Deus, quem? Ele é a nossa canção. E quando somos adoradores, cantamos, louvamos, e tudo sobe a Ele como aroma agradável e suave. Pois flui de alguém que o adora em espírito e em verdade, que somos nós. Pensando como obreiro, eu sei da dificuldade que é cuidar de uma congregação, eu posso ver essa dificuldade. E o que acontece? Acontece muito quando um obreiro está trabalhando sozinho, iniciando uma igreja, iniciando a carreira, trabalho dele numa congregação, e é tanta coisa para fazer que ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, tem que cuidar do ministério dos jovens, de louvor, de casais, de evangelismo, de tudo. Às vezes até pagar as contas da congregação no início, até é muita coisa. E a última coisa que sempre fica para trás, sempre fica para o final, é a música. Sempre fica por último. Alguém puxa o cântico aí, vamos deixar para o final. Eu sei, eu não estou jogando pedra no obreiro que faz isso. E realmente sozinho não tem como fazer. Não tem como. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele precisa de apoio. Mas entende? É uma coisa que sempre vai ficando para trás. Assim como N outras coisas vai sendo deixado para trás.
Nós nos preocupamos com muitas coisas e na nossa realidade todas elas são muito importantes. A pregação, a palavra, o cuidado dos irmãos, a responsabilidade com a nossa família, o evangelismo aos perdidos, os cuidados com o prédio da igreja e tantas outras coisas que não sobra tempo para pensar. E a música da igreja, como que está? Fizemos e fazemos por muito tempo de qualquer jeito, sem preparo, sem apoio, sem liderança. Nós estamos atrasados nesse quesito. Nós temos ótimos pregadores, mas a parte do cântico a gente não tem muita coisa não. Eu não estou falando aqui para julgar ninguém, para falar que os irmãos que estão, porque estão fazendo por amor. Mas nós não investimos nisso quanto investimos numa pregação. Então é uma coisa para se pensar. Como eu falei lá no início, o louvor faz parte do ministério da palavra, pois cantamos a palavra. Nós paramos no tempo e estamos perdendo com isso. E uma coisa eu quero dizer para vocês, irmãos: nós não cantamos aqui, nós não estamos dando essa devida atenção, e tem aquele ditado que daqui nada nós levamos, mas uma coisa daqui nós vamos levar, que é o nosso louvor. Então, vocês já ouviram várias partes na Bíblia dizendo no céu: Santo, Santo, Santo. Então, uma coisa que temos certeza que vai ter lá, vamos cantar. Não. Não, mas você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue louvar e adorar. Isso. Louvor é um ato de elogio. Então, quando eu estou louvando, eu estou elogiando o nome de Deus, né? Adoração já é uma coisa diferente. Mas eu vou chegar na parte da adoração para me explicar, tá bom? Senão não tem problema. Mas se caso eu não chegar, me lembre, tá? Porque o meu tempo está acabando e eu tenho bastante coisa para falar ainda. Mas então comecem a ficar afinado, pessoal, porque eu acho que vai ter um teste lá. Quem não tiver afinado não vai entrar, não. Mas essa é a chance. Agora a gente vai treinar aqui em Prazeres, né? E aqueles que não são afinados já comecem a vir participar, porque senão eu estou brincando. Lá vai chegar, já vai subir afinado já. O que cantamos no culto compreende a metade ou às vezes mais do que a metade das nossas reuniões. O tempo de canção às vezes é o mesmo tempo de pregação, ou às vezes até mais, se você parar para ver quantos minutos de cânticos tem. Mas sempre para você ver o tamanho dessa importância. Não podemos simplesmente entregar a condução das vozes dos santos remidos, que somos nós, a qualquer pessoa. Alguém que não sabe o que está fazendo, ou que faz por fazer, ou de qualquer jeito. Como pessoas honestas com a nossa fé, devemos despertar já para essa necessidade no nosso meio. Nós precisamos investir no louvor, investir na música, precisamos formar adoradores do Senhor, em que adoram de coração. Há muitos meios para isso, graças a Deus nós temos muitas ferramentas hoje para isso, e graças a Deus uma delas a gente está aplicando aqui, que é o treinamento com a congregação, né? Então temos muitas ferramentas. Temos o aplicativo de adoração, temos a arca, temos agora os estágios de regente aqui para ajudar a congregação. A gente tem tudo isso para fazer. Então por que a gente não vai dar essa atenção para isso, focar nisso? Eu acho muito legal e eu não vejo muito em muitos lugares isso. Tem alguns lugares que tem, mas não são, a grande maioria não tem. É um momento em que as irmãs aqui se reúnem para louvar. Isso quase não tem. Quase não tem. Aqui o pessoal se reúne, isso é muito, muito bom. Uma coisa que eu vim do ambiente que a gente gostava de cantar, mas a gente deixava meio que de lado os cânticos, sabe? Não focava nisso. E a gente precisa entender o quanto é importante cantar, louvar, adorar a Deus, quando a gente
qualquer coisa da igreja que fazemos, a gente envolve música e canto. E às vezes a gente não envolve, a gente só faz a palavra, que não é ruim, não está errado, né? Mas a gente só faz isso e deixa os cânticos de lado. Mas o cântico é uma coisa que une, que cria laços, em que eu coloco um cântico, aquele irmão gosta, outro irmão gosta, todos gostam, a maioria gosta, todo mundo fica feliz cantando junto. Então é uma coisa que cria laços, que envolve nós, que nós fazemos para Deus, para subir como aroma suave e agradável a Deus. Nós estamos fazendo uma coisa que é para elogiar a Deus, mas Deus não precisa do nosso elogio, Deus não precisa do nosso louvor, da nossa adoração. Deus com nós é Deus, e Deus sem nós é Deus igual. E você veja, uma coisa que nós estamos fazendo, que é louvar, nós estamos se aproximando de Deus, nós estamos estando mais próximo de Deus, louvando, e quem se beneficia com isso é nós mesmos, a gente mesmo. Então, enfim, eis-me aqui para adorar. E como podemos fazer isso, irmão? Não pode ser só sobre cantar, deve ser muito mais que isso. Temos que fazer mais que simplesmente cantar. Que é o que? É entender o que a palavra diz, é entender o que a letra diz, é entender a importância disso. A música, ela tem um poder gigantesco. Para gestantes de bebê o pessoal não indica colocar Mozart, algumas coisas para ajudar. Então você vê o poder da música. E nós somos verdadeiros adoradores. Nós entendemos o que é adorar. Nós entendemos o que é isso, o que é fazer isso. Então, o que eu falo para vocês, eis-me aqui para adorar. Eu convido vocês a isso. A se prostrar a Deus com o rosto no chão, sabendo que quem é Deus, o poder de Deus, e fazendo do nosso melhor sobre isso. Chamando a atenção daquele cântico que está sendo cantado, entender o que ele quer dizer, e cantar com o meu coração, cantar com sentimento, sentir o que aquilo está acontecendo. Então, o que eu deixo para nós hoje sobre nossa aula sobre adoração, louvor, é isso. E agora eu quero responder a tua pergunta. Eu quero que você faça de novo, que eu esqueci. Quem tiver pergunta, pode ficar à vontade. Só deixa eu responder. Qual seria a diferença de louvor para adoração? Tá. E outra pergunta. Essa questão do espírito e verdade. Cantar em espírito e em verdade. Como assim em verdade? É isso? Tá, vou fazer a primeira. Tá. Louvor e adoração. Então, louvor, como eu disse no início, é um ato de elogio. Então, quando eu estou cantando uma canção, hoje é tempo de louvar, de elogiar a Deus. Deus está aqui. Qualquer canção que eu estou cantando que é um louvor, eu estou elogiando a Deus. Eu estou, como que eu posso dizer? Por exemplo, Deus, obrigado porque você morreu na cruz por mim. Por de cruz ser erigiu. Eu estou elogiando o ato de Deus, a grandeza de Deus. Em questão de louvor seria isso. Eu estou louvando, estou elogiando a Deus, eu estou agradecendo a Deus, sendo grato a Deus. E adoração, existem várias formas de adoração, com é cantada junto, mas a adoração parte do coração. Quando eu estou cantando rude cruz se erigiu, e eu sei o que aquilo fez, eu sei o que Jesus fez por nós, que Deus mandou seu filho que morreu, e eu estou no meu coração tendo aquele sentimento do que aquela canção está, assim como a pregação faz. Isso é um ato de adoração dentro do louvor, mas existe adoração fora do louvor também. Reconhecer o que ele faz é um ato de adorar. É um ato de adorar. E elogiar pelo que ele faz é um louvor a ele. Isso. Só que assim, sobre adoração, é muito difícil falar sobre adoração. Porque quando você está aqui cantando na frente, qualquer canção, eu posso dizer que você está adorando? Sim ou não? Não tem como. Por quê? Porque eu estou só falando coisas que Sim. que é um elogio, né? Isso. E você está cantando a canção aqui no culto.
eu não posso dizer que está adorando? Não, porque como você falou agora, né? Se é algo que eu entendo, a grandeza do que ele faz, eu não estou adorando, estou usando palavras vazias, uma coisa que está... Isso, muito bom. Então, adoração é uma coisa que parte de individual minha, mas não deixa de ser em grupo também. Mas eu não posso, mesmo que o irmão esteja cantando, louvando, eu não consigo dizer se ele realmente está adorando, porque eu não consigo enxergar o coração dele. Você entende da onde que parte a adoração? Eu não consigo enxergar o teu coração. Só uma pessoa consegue enxergar o teu coração, que é Deus. Então, existem várias formas de adoração. Eu posso ver você na rua, servindo marmita para as pessoas de rua, mas eu não posso dizer se você está adorando ou não. É uma atitude louvável, mas a adoração parte do seu coração. É algo que só Deus vai ver. Isso, somente Deus, O olho humano não que vai perceber. parte do seu coração. É a mesma coisa se você se ajoelhar aqui, meu Deus, me perdoe, eu reconheço quem é você, fazer um monte de coisa aqui na frente. Eu não posso dizer que está adorando. E se você fizer isso aqui na frente, é muito óbvio que não. Mas eu não posso dizer, porque eu não sei do seu coração, sabe? Um professor falou uma vez para mim também, que é uma frase que eu gravei muito bem, que ele falou sobre sinceridade. Ah, mas eu estou fazendo os louvores aqui na frente com sinceridade. Eu pego com sinceridade, mas às vezes você pode estar sinceramente errado. Pode acontecer. Entendeu? Então, uma adoração é uma coisa muito mais complexa. Mas a gente vai falar muito ainda nesses 3 meses sobre adoração. A gente vai falar bastante. A segunda, qual que era a segunda? Espírito e em verdade. Aquele que me adora é espírito e verdade. Como assim verdade? Seria nessa questão de adoração? Isso, entraria nisso. Em verdade seria a questão de adoração. Eu senti no meu coração, verdadeiramente eu estou adorando a Deus. Eu posso cantar um cântico e chorar, me derramar. Mas às vezes eu estou fazendo aquilo só para as pessoas verem que eu estou fazendo isso e ver, nossa, ele é um adorador, né? Entende? E espírito seria no corpício, não qual questão. Nós somos espíritos assim, já em Cristo, é nessa questão do indivíduo. Questão de espírito seria questão de espírito, em que eu posso colocar a palavra correta para mim não sair da ideia. A questão de espírito é a mesma, poderia colocar a mesma coisa que o sentimento, em espírito em verdade, em espírito em entendimento da coisa que está acontecendo. Como uma oração, que o espírito leva a minha oração para Deus, o espírito também leva o meu louvor para Deus como um aroma suave e agradável. Seria nessa colocação, para ficar dentro do que eu estou falando, sabe? Estou perguntando porque uma vez uma pessoa disse, orar em espírito, é próximo disso, né? Orar em espírito, mas não é falar, é você estar em silêncio, num lugar onde você está em espírito, orando a Deus. Aí eu fiquei, como assim, Senhor? Me ajuda a entender esse caso. Aí quando vê essa adorar em espírito, eu fiquei associando essa conversa que eu tive com essa pessoa. Não faz sentido, não faz sentido. Você pode estar fazendo isso cantando, orando em voz alta, mas para você, né? Entendeu? Mas não que seja errado esse pensamento, mas não faz muito sentido. Não quer dizer isso. Olha lá, eu dei você, o Bennett. Não, você não fez? Espírito e em verdade, baseado na verdade, Sim. Considerando a palavra. Mas eu queria perguntar o seguinte: para mim é muito difícil não colocar sentimento no canto. Eu sempre, aquele meu lugar, ou na frente, eu fui até, nunca fui espalhafatoso, nem exibicionista, não talvez alguns possam imaginar isso, né? Mas eu vejo assim, que a maior expressão do cântico, a expressão maior, nós temos um cântico, expressão de gratidão, de contemplação, de confiança, tudo que o cântico pode oferecer, né? Então, se abrir a boca com os lábios, cantar louvores de Deus. Cantar os louvores de Deus. Mesmo que você tenha sido inspirado
resultados onde você tem ele baseado na palavra. Sim. Agora eu quero dizer o seguinte, que é o sentimento do cântico. Eu gosto de gesticular. Sim. Sim? Não com exagero, né? Mas eu gosto sempre de gesticular, sempre gostei. Você dando sentido ao cântico, dando sentido à letra. Às vezes algum gesto, porque Paulo, a gesticulação, o movimento do corpo, é a maneira de você Sim. louvar a Deus e agradecer. Eu não sei, eu jamais vou fazer Não. isso sem gesticular. No meu lugar, eu faço assim, você fica à frente, talvez menos agora, considerando o aspecto, né, inteligência, ser um pouco mais discreto, né? Mas eu acho que o sentimento do canto, sabe o que ele passa? Sim. Você abre o braço, será o que o canto expressa? Então, esse canto me expressa gratidão, confiança, contemplação, que for. Tá, não, sim. Acho que talvez não deixei tão claro, mas tenho que expressar o meu sentimento na canção mesmo. Eu devo fazer isso, esse sentimentalismo. O que eu falei no começo, talvez, eu não sei se eu já estava aqui ou não, eu não vi, mas o que eu falei no começo é você tem que usar isso mesmo, mas é você não exagerar, né? E isso, tem pessoas que vão exagerar. E o exagero, normalmente, o exagero não é para chamar a atenção para Deus, ou a atenção de Deus, é para chamar a atenção da igreja. Né? O exagero, eu estou falando do exagero, tem pessoas que N coisas fazem nesse momento, dança, pula, vira mortal, tem, então não faz sentido. Agora você perguntou se é errado bater palma, ou... não é errado, mas é uma questão de opinião, se eu bato palma, se eu ergo a mão, mas não é uma coisa que, agora sim, como eu vou ficar rodando aqui, cantando, pulando, correndo aqui quando tá, não faz sentido. Não é o nosso culto racional que Paulo diz, né? Nosso culto racional, isso não tem nada irracional, entendeu? Então tem o sentimentalismo, eu devo ter, eu tenho que sentir a música. Se eu sentir vontade de chorar, deixa eu ter que chorar mesmo. Isso vai me lavar, vai ser bom para mim. Tenho que sentir a canção, mas não exagerar, né? Oi? O dirigente show não deve existir. O dirigente do show. Sim. Então sempre tem os exageros, a gente tem que cuidar com isso. Então, irmãos, temos mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma coisinha antes da gente terminar. Existem alguns irmãos que têm uma opinião que a palma ela não é proibida, Sim. mas eles evitam a palma. Uhum. Eu tenho uma palma que futuramente pode surgir outras coisas. Já ouvi falarem para mim que a palma é o início do instrumento na igreja. Meu ponto de vista, assim como da pessoa que diz isso é um ponto de vista, não. Talvez se a pessoa pensa assim, talvez eu seja um pouquinho fraco da minha fé. Entende? Só é um ponto de vista meu, mas assim, isso. Mas eu penso assim: se pode ser como uma pedra de tropeço para a congregação, então eu não vou fazer, né? Se tem um irmão na igreja que acha que bater palma não é correto, não precisa eu bater palma. Vamos respeitar a opinião de um irmão e porque nós podemos ser pedra de tropeço para um irmão, né? Você não pensa assim também? Então, isso. Então, se eu vou ser pedra de tropeço e é uma coisa aqui, bater palma, né? Então, não vamos fazer. Mas eu não acho que não tem problema nenhum. E a questão de que é uma porta de entrada para instrumento... Uma coisa espontânea. Isso não como regra, né? Não. Mas é uma coisa que você, no momento, tem vontade, até a palma do ritmo, né? Às vezes. Isso. Mas assim, não é uma coisa que
que vai atrapalhar na doutrina, que vai fazer isso, né? E se algum dia fizer isso, na hora a gente não deve fazer mais mesmo. Mas como eu disse, se for pedra de tropeço, melhor não fazer. Mais alguém? Deixa eu estar filmando aí. Tá, irmãos, eu queria pedir, vamos fazer uma divisãozinha aqui na igreja, mas só de grupos, tá? Calma aí, é só de grupos. Ninguém deu risada aí, tá?